Olá, boa noite. Eu te convido mais uma vez para a gente poder aquietar o coração e ler a palavra de Deus, ler o Evangelho de Jesus, nesse momento em que Ele ressuscita dos mortos e começa a aparecer aqueles que estavam mais próximos dele. Nós vimos que na manhã daquele domingo Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena, as mulheres, a Pedro, né? Aparece a outros mais, e nós deixamos para hoje ler como que Jesus se revelou a dois discípulos no caminho de Emaús e como Jesus também se revelou a Maria Madalena e como que eles tiveram dificuldade de imediato de saber e de reconhecer que era Jesus. E fazer uma aplicação muito simples. Porque em tempos de desânimo, de ansiedade, como esse que nós vivemos na Terra, que é um momento de isolamento, de incerteza, de insegurança, de medo ante o futuro absurdo que nos advém, é muito fácil você ouvir mais as suas emoções, se entregar mais aos caprichos da sua alma, se debilitar, ficar ansioso. E por ficar ansioso, você perde a sua capacidade de reflexão. Então eu queria que nós fizéssemos essa aplicação na leitura do texto. Os detalhes nós já sabemos todos, e eu vou começar com o texto de Lucas 24, né, que ele narra do verso 13 ao verso 35. Marcos também narra, mas Marcos narra a narrativa só em 2 versículos. Então eu vou preferir aqui o de Lucas, que é maior a narrativa, e nós vamos aprendendo bastante nesse instante. O texto diz assim: naquele mesmo dia, domingo, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, próximo de Jerusalém, uns 11 quilômetros, como nós vimos. Distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, como nós vimos ontem. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, observa o que eles iam conversando. Era uma tardezinha. Estavam voltando para casa desanimados, desalentados, sem esperança, se sentindo derrotados, né? E diz o texto: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus não ia escondido, não, era Jesus mesmo. Ele não estava ali de forma invisível, não era. Mas vocês vão perceber como que o estado da alma deles afeta o olhar deles, a visão deles. Diz o texto: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E impedidos de reconhecer não é porque Deus foi lá, os impediu, Jesus colocou uma cortina nos olhos deles. Não. É porque o estado de alma deles estava totalmente adoecido nesse instante. Então lhes perguntou Jesus, verso 17, que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus conversando, a voz de Jesus está saindo. E eles pararam entristecidos. E a tristeza era justamente em função da morte de Jesus, da esperança que se vai, e mais ainda, percebe-se por esses 2 discípulos no caminho de Emaús que eles não assimilaram tudo que Jesus disse, demoraram a crer, ou seja, a alma deles estava lá no passado, na história, no acúmulo de milênios, história de mais de 2.000 anos, aqui esse momento, 2.000 anos de história, esperando o Messias, que eles ainda em alma aqui, pela cultura, por tudo que eles herdaram, esperavam o Messias nos moldes de um imperador poderoso, montado em cavalos brancos, destronando todo mundo, reinando e colocando Israel por cima. Pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Será que só você não sabe tudo que está acontecendo nesses últimos dias em Jerusalém? E Jesus lhes perguntou quais, e explicaram.
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Observe então que a alma deles, mesmo diante de todo aquele tempo estando com Jesus, de todas as informações que receberam de Jesus, de todo o ensino de Jesus, Jesus dizendo claramente que iria morrer, que iria ressuscitar, sofrer, padecer, mesmo assim, com todas as informações, a alma deles ainda estava lá no passado, na história deles. Ou seja, olha como que a cultura influencia visceralmente a gente. E como que eu, Mazinho, você que está me ouvindo nesse instante, às vezes a gente não é a gente é a soma de uma carga cultural que recebemos, que herdamos, e que nos impede de ir para frente, de ir para a luta, de projetar mais, de ser mais. Então presta atenção agora. Aí eles dizem o verso 27, é tão certo isso, ó. É verdade também que algumas mulheres, Maria Madalena e as demais, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, 2 anjos que apareceram, os quais afirmam que ele vive. Olha, as mulheres já tinham dito, já ouviu Jesus anteriormente, as mulheres foram lá, viram ressuscitado, e eles ainda entristecidos e cabisbaixos e desanimados, voltando para casa como derrotados. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Ou seja, a nossa fé ainda é a fé do tocar, do ver, do sentir, do cheirar. É essa fé que tem invadido todos os campos das igrejas. A gente não vive pelo que crê, pela palavra de Jesus. O povo tem aprendido a viver de emoções, pelo que sente, pelo que toca. É a rosa, é o óleo, é o cordãozinho, é a promessa, é o voto, é a quermesse, é a novena. Tem que ter algo para mexer com o meu ser, para despertar em mim as minhas emoções e me estimular. Mas você vive como se fosse fazendo isso o tempo todo, fazendo disso uma overdose, uma droga. E você torna um dependente desse processo. E você nunca cresce na fé. Você nunca amadurece na fé. Olha para você ver. Tudo que Jesus disse a eles antes, as mulheres disseram, Pedro e João que foram lá e viram, também disseram, e eles não acreditaram. Voltando para casa desanimados. E por que eu estou dizendo isso? É porque nós, em momentos de dificuldade, de crise, de desapontamento, de sonhos quebrados e interrompidos, a gente tende a se submeter, a alma da gente ficar presa ao passado e nunca projetar e ir além conforme a consciência da gente exige. Então, o que nós vamos aprender aqui? É que nós temos que, em momentos de crise, de dificuldade, de incertezas, submeter as nossas emoções à nossa consciência em Cristo no Evangelho. Senão, vou ficar cada vez mais capengando. Quer ver mais? Olha para você ver aqui, ó. Aí Jesus vai e fala, então lhes disse Jesus, ó nécios, loucos, insensatos, e tardos de coração para crer. Tardios de coração para crer. Por que vocês demoram tanto? Por que sofrer tanto? Por que tanta angústia? Por que vocês demoram tanto para crer em tudo que os profetas disseram? Porventura não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Que morresse e ressuscitasse? Vocês não sabem disso? Não ouviram os profetas? E começando lá por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, seja nos salmos, nos profetas
maiores que profetizaram mais, os profetas menores que profetizaram menos. Por que vocês demoram tanto para crer? Levanta, creia, você já tem tudo. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, Emaús, fez ele menção de passar adiante, ou seja, Jesus estava lado a lado com eles, e Jesus faz menção de passar adiante, de ir embora, seguir viagem. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha para você ver. Olha como, gente, grande parte, 87%, segundo a psicologia, dos nossos problemas são de natureza psicossomática. São problemas da alma. Jesus passa à frente dele, eles convidam Jesus para ficar com eles, porque já estava tarde, não era bom viajar naquelas regiões onde declinava e o sol se punha, a escuridão vinha, era um perigo naquelas estradas. E eles hospedam com carinho, com amor, mas não reconheceram Jesus, porque a tristeza, a solidão, o desânimo, o sentimento de perda, de derrota, tomou conta dos ser deles e os cegou. Tinha uma camada de tristeza, de angústia, de decepção, cobrindo a alma deles, os olhos deles, além do véu da religião, da literalidade da letra, impedindo-os de reconhecer. E entrou para ficar com ele, Jesus entrou. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou o pão e tendo-o partido lhes deu. Aí então foi preciso mais um gesto. Então eu penso que agora eles trouxeram à memória, algo ressuscitou dentro deles. Porque eles devem ter visto Jesus naquela expressão de pegar um pão e dar graças, ou seja, tudo que eu pego, que eu como, eu dou graças a Deus. O que é dar graças a Deus? É remeter tudo para Deus e dizer para Deus assim, Deus, é o Senhor quem fez o pão, quem fez a água, quem fez tudo. Não foi Exu, não foi tranca-rua, não foi capeta, não tem demônio. Então você não tem que ter medo de comer nada. Imagine quantas vezes que demônios que vieram, obras malignas perto da minha casa, eu como tudo, dou graças a Deus. Quantas vezes eu ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei biscoito, ganhei não sei o que, comi tudo. Eu e meus filhos. Porque o remedo é para Deus. E sei que o diabo não é dono de nada. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. E eu agradeço e remedo para Deus e quebra tudo. Então eles viram Jesus no partir do pão. Eles viram e eles lembraram de Jesus ceando com eles, de Jesus multiplicando os pães, fazendo essa expressão, de Jesus diante do túmulo de Lázaro, ressuscitando Lázaro. Aí eles trouxeram a memória, é Jesus, aí a ficha cai. Nós somos assim desse jeito. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas aí Jesus então já desaparece da presença deles. Porque Jesus aqui já não está em um corpo físico como nós. Ele não está nessa dimensão, ele está entre dois mundos. Ele pode atravessar uma parede. O anjo rolou a pedra do sepulcro, não foi para Jesus sair não, foi para as mulheres entrarem. Jesus já não estava lá. Ele está num outro nível de energia. Ele pode entrar e sair em qualquer lugar. Aí a ficha deles cai. Então eu quero te chamar a atenção por uma coisa importante, meu querido. E fazer uma aplicação bem simples. Imagine quantas pessoas nesse instante iniciar 2020 trabalhando, produzindo, com um sonho. Esse é o meu ano da vitória, esse é isso, é aquilo. Ou estudando, querendo isso, querendo Enem, querendo concurso, querendo tudo, querendo casar, querendo festejar, planejar viagem, planejar tudo como eu planejei uma. E de repente vem um absurdo, entra na história uma peste, uma epidemia que virou pandemia, um vírus. Seus sonhos desmoronam. Aí eu pergunto, nós vamos passar então a quarentena, o isolamento, com essa loucura, tentando fazer com que as coisas sejam como antes, normal, voltar ao normal? Não!
Eu tenho que entender agora com a minha consciência de tudo que Cristo disse, crer no que Cristo disse, que em dias de crise, quando viessem esses dias de tribulação, que nós vigiássemos e orássemos. Ou seja, você tem que agora, pela consciência, por toda a informação que você tem de Jesus, da palavra, daquilo que viria, você tem que fazer com que sua alma, suas emoções se submetam à sua consciência, ao que você sabe, ao que você já teve como informação, e não fique esperando voltar ao passado, porque não vai voltar. Não vai voltar. Ou seja, você tem que enfrentar você. Você tem que fazer seu corpo funcionar diferente. Porque se você for para a cama, para um quarto, deprimir, ficar lamentando, lamuriando, relembrando disso, que eu pensei isso, que eu pensei aquilo, meu casamento não saiu, a festa de aniversário, minha viagem, meu emprego, meu estudo, você vai estressar, vai ficar ansioso, e vai vir pânico, e vai vir isso, e vai vir tanta doença da alma que você não vai imaginar. Então é melhor agora você, com a consciência, trazer à memória o que Cristo diz e levantar desse estado e ser você diante de Deus, e vigiar e orar, e aprender que em tempos de crises, em tempos de tribulações como essa, como a peste que vem, todos perdem. É fazer como os primeiros discípulos fizeram diante da profecia de Jesus a respeito de Jerusalém nos anos 70. Fujam, vai para os montes, e a maioria deles se salvou porque lembrou de Jesus. Fugiram para as cavernas de Pela na Transjordânia e se salvaram. Agora, amados, não dá para ficar brincando com as coisas. Nós temos que cuidar de nós, cuidar de quem está perto de nós. Porque se nós não nos unirmos e não pensarmos assim, esse mal não vai passar. E eu estou dizendo, não é porque está escrito que vão vir pestes na terra, não. Não, eu estou dizendo por conta do que eu estou vendo. Eu não preciso ser profeta para dizer que um país igual ao nosso, dividido, rachado, onde todo mundo está pensando em suas ideologias, suas teologias, em suas doenças, em seus achismos, enquanto eles brigam por poder, por ideologias. O mundo está morrendo, gente está morrendo aos montes. E o povo preocupado com dinheiro, com ter. Não tem como a economia ser a mesma. Seja de um jeito, seja de outro, seja de isolamento vertical ou horizontal. Nunca vai ser o mesmo desse jeito. Agora, não tem como. É como nós colocarmos é como se nós tivéssemos colocado um punhado de menino, de crianças, para governar a nação. E eles ficam brincando com seus caprichos. A bola é minha, a bicicleta é minha, ninguém pega, ninguém toma, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Enquanto brigam, o mundo está desabando. É como Jerusalém, os judeus, antes do ano 70. Roma sitiou e eles lá dentro disputando entre eles mesmos, partidos divididos. Quando eles perceberam, o general Tito já tinha entrado, invadido tudo, não teve mais jeito, foi uma chacina. Então, em nome de Jesus, por amor à sua vida, à sua casa, levante. Lembra do que Jesus diz. Não fique ansioso, não fique com medo. Assuma, porque a ansiedade deixa você assim, fixo. É como aqueles burros de carroça que ficam com as viseiras do lado para não enxergar nada. Só fica ali, guiado pelo cabeça. Não! Agora é hora de nós refletirmos, pensarmos, entendermos, discernirmos que divididos nós não chegamos em lugar nenhum. Então, comece de você, não deixe o seu ser dividido, não deixe a sua alma lá atrás, sonhando com a nostalgia daquilo, que foi isso, que eu planejei, que eu sonhei. Não, pega a sua alma e levanta a sua alma daí e submeta a sua alma à sua consciência. Qual consciência? A consciência de que você tem, que você ganhou e adquiriu em Cristo. Que você precisa perseverar mesmo na luta, que você precisa orar, vigiar, que nós precisamos aprender a suportar as dores, as crises, as perdas. É essa a consciência que tem que ter, que os nossos pais tiveram no passado. Quando viveram momentos difíceis, aprenderam a passar necessidades e venceram, porque esperaram em Deus.
Não é hora de se desesperar, cometer suicídio, não, é hora de levantar. É assim que tem que ser. E o texto diz, no verso 32, depois que a olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro, verso 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? É a mesma coisa que você está sentindo aí agora. Enquanto eu estou aqui lendo a Bíblia, para mim e para você, nossos corações estão ardendo, porque a verdade, a palavra é a palavra, e ela vem limpando e purificando a gente. Então, se o Espírito está aí testificando com você essa palavra, por favor, não duvide. Creia no Espírito, na consciência, e não deixe sua alma duvidar. Ficar no pó, na cinza, na caverna, no claustro, deprimida, oprimida, desanimada, ansiosa, panicada. Levanta sua alma daí em nome de Jesus. Creia, toma posse. Verso 33, e na mesma hora, na mesma hora, eles creram e se levantaram. Levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, já tardezinha. Voltaram 11 quilômetros correndo. E onde acharam reunidos os 11, Judas já não estava, é óbvio, e outros discípulos com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, a narrativa de Maria Madalena é a mesma. Eu só vou então agora ler para você falar assim, gente, como que a gente desanimado, triste, abatido, choroso, a gente perde a capacidade da reflexão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é a vida maior não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora é hora de ficar querendo manter o mesmo padrão de vida? Não dá, amados. O padrão de vida nunca mais vai ser o mesmo se o ser humano não mudar. Se nós continuarmos brigando, partido A, partido B, o povo vai gemendo, morrendo, e o clamor do povo sobe a Deus, sobe aos céus, e Deus faz justiça. Saiba disso. Esses homens que estão brincando com a vida dos outros, eles vão prestar conta. Escuta o que eu estou falando. E diz o texto assim, eu só vou passar a leitura agora, não vai demorar. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, grava. É hora de enxugar o choro e partir para a vida. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tudo dito isso, ou seja, ela não creu na ressurreição. Levou o corpo do meu Senhor, não sei onde foi, tipo assim, roubaram, sumiu daqui, eu não sei onde é que está. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E por quê? Porque Jesus estava diferente, né? Ele ressuscitou no corpo. Ressurreição corpórea, embora num outro nível de energia, como eu disse para vocês. É como os anjos que descem de lá e vêm para cá e se materializam. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, supondo ser ele o jardineiro, pensando que ele era o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste daí de dentro do túmulo, dize-me onde o puseste, e eu o levarei, embalsamarei, cuidarei dele. Aí disse-lhe Jesus, Maria. Quando Jesus diz essa expressão Maria, ela lembrou daquela voz poderosa, doce de Jesus, que arrancou, que mandou embora os demônios de dentro dela, e que a curou e que a libertou, e aquilo acendeu um fogo dentro dela de novo, e ela sentiu, e ela voltando a partir daí, caiu as escamas, caiu as névoas, caiu as camadas que encobriam o olhar dela, a alma dela, e ela disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. É uma expressão mais bonita e mais assim, característica de alguém maior, superior. É mais do que um rabino, é Raboni. Era bem maior do que rabino, rabi, né?
Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar nesse instante. Eu te convido, mas mais do que tudo nesse instante, é para que nós, nesse momento de pandemia, de isolamento, de discussão na terra, dinheiro, emprego, salvar a vida, não só essa loucura que esse povo está fazendo, eu quero que nós agora entendamos, nos conscientizemos da realidade que está à nossa frente. Levante sua alma. Você que está abatido, deprimido, e você que vem de processo de depressão, de pânico, de toque, de medo, é hora de você enfrentar você aí, se levantar e ir para a vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, porque Tu ressuscitaste. E agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor ressuscite em nós aquilo que está morto em nós. A palavra que um dia ouvimos do Senhor reaviva. Os sonhos que um dia o Senhor nos deu, ó Deus, da esperança do céu reaviva. Ó Deus, o prazer de viver, de servir, de amanhecer, ó Deus, reaviva em nós. O sentimento de gratidão reaviva em nós. O sentimento de contentamento em meio ao caos aviva em nós. O sentimento de que estamos guardados nesse momento, Pai, de insegurança na terra, reaviva em nós. Esse sentimento de pertencimento, Pai, de adoção, no momento de desamparo na terra, reaviva em nós e levanta a minha alma e a alma dos teus filhos, para nós jejuarmos e orarmos e vigiarmos e aguardarmos do céu a volta do Senhor. Oh Deus, olha para cada casa, cada criança, cada adolescente que está angustiado, cada jovem desesperado, pacifica, Pai. Venha sobre cada casa agora, sobre cada um dos teus pequeninos, a paz do Senhor, o shalom do Senhor, essa voz poderosa e suave do Senhor, que confronta, que reaviva tudo em nós. Levanta agora a nossa consciência, Pai, e ajuda-nos a tirarmos a nossa alma do pó, do labirinto, da escuridão. Sim, Pai, que a Tua luz brilhe aqui dentro. Dissipe as trevas nessa alma, nessa casa, nesse instante, aqui em nós, e nos ajude a suportar tudo em oração. Sim, Pai, sabendo, Pai, que a nossa terra, a nossa morada, a nossa herança não está ali no banco, na caixa. A nossa herança está nos céus, de onde aguardamos a vinda do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. É assim que oramos, Pai, dando a Ti toda glória e todo louvor. No nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém, amém e amém.